Sabemos que, com o absolutismo monárquico europeu, o antigo regime, tudo era controlado e passado pelas mãos dos reis, onde eles tinham controle até sobre o maior sistema religioso cristão do mundo, a Igreja Católica. No finalzinho da Idade Média, durante a Guerra dos 100 Anos, foi construída a fortaleza medieval chamada de Bastilha, durante o reinado de Carlos V de França, inicialmente como uma fortaleza medieval para proteger Paris, com 8 torres e 24 metros de altura. Foi erguida no século XIV para defender o lado leste da cidade contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos, que mais tarde, no século XVII, foi convertida em prisão estatal, tornando-se um símbolo do absolutismo francês e da tirania real, utilizada para deter inimigos do rei. Os prisioneiros eram colocados na Bastilha, em Paris, principalmente por ordens diretas e arbitrárias do rei, focadas em opositores políticos, intelectuais e nobres. A prisão, que simbolizava o absolutismo, mantinha condições variadas, desde celas confortáveis nos andares superiores até calabouços, subsolos insalubres e estreitos. A Bastilha foi amplamente utilizada pelos reis absolutistas franceses, especialmente Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, para prender opositores políticos, intelectuais e nobres sem julgamento formal, simbolizando a opressão do antigo regime. Luís XIV a transformou em uma prisão política formal, consolidando seu uso como símbolo do poder absoluto. No absolutismo europeu antigo regime, a sociedade era dividida hierarquicamente em 3 estados ou ordens, baseada no nascimento e no privilégios. Primeiro estado, o clero, composto pelos membros da Igreja Católica, eram privilegiados, não pagavam impostos, recebiam dízimos e possuíam grande parte das terras. Segundo estado, a nobreza, incluía o rei, a família real, nobres de sangue e nobres de toga, burocratas. Não pagavam a maioria dos impostos, ocupavam altos cargos públicos e exerciam funções militares ou administrativas. Terceiro estado, que era o povo, representava cerca de 95% a 98% da população. Incluía a burguesia, comerciantes, banqueiros, artesãos, camponeses e servos. Eram os únicos a pagar impostos, sustentando o luxo da nobreza e do clero. Essa estrutura desigual foi uma das principais causas da Revolução Francesa, pois o terceiro estado, incluindo a rica burguesia, não aceitava mais sustentar os privilégios dos 2 primeiros estados, sem ter representação política, claro. Sabemos, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, simbolizava o marco inicial da Revolução Francesa e o fim do absolutismo monárquico na França. Com a queda do absolutismo entre os séculos XVIII e XIX, impulsionada pelo iluminismo e revoluções como a francesa, substituiu o poder real absoluto por regimes constitucionais e liberais, onde resultou na ascensão da burguesia, fim dos privilégios da burguesia e do clero, limitação do poder estatal, declaração dos direitos do homem e ascensão da democracia. A queda do absolutismo representou o início da Idade Contemporânea, espalhando ideias republicanos e liberais pela Europa e América.
Com a vasta crise econômica, social, política no absolutismo monárquico francês, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais por Luís XVI para tentar resolver a grave crise financeira e econômica na França, ou seja, da França. Essa ideia da convocação da Assembleia dos Estados Gerais não foi uma ideia criada pelo rei Luís XVI, mas sim pelo ministro das Finanças, Jacques Becker. Essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais foi um marco para o início da Revolução Francesa, sendo o estopim a queda da Bastilha. Essa Assembleia dos Estados Gerais era o encontro por representantes dos 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era os nobres, e o terceiro estado, que ficava à base sem nenhum privilégios, como os camponeses e os burgueses, para tentar resolver a situação daquele contexto sombrio que a França vivia naquele momento. Só que, durante a Assembleia, os ânimos dos representantes do terceiro estado se exaltaram muito. Isso porque o sistema de votação era por estado. O primeiro e o segundo estado, que era formado pelo clero e pela nobreza, sempre votavam juntos. E o terceiro estado sempre saía perdendo. E dentro desse cenário, o terceiro estado queria mudar o formato dessas votações. Eles queriam que as votações fossem por cabeça e não mais por estado, ou seja, onde toda a população pudesse votar. Só assim o terceiro estado sairia vitorioso nas votações, já que o terceiro estado representava mais de 90% da população francesa. Mas o primeiro e o segundo estado não aceitaram a proposta. Aí onde foi que o bicho pegou? Onde que os representantes da burguesia, onde tinham maiores condições financeiras e maiores graus de instruções, no dia 10 de julho de 1789, impuseram a criação de uma Assembleia Nacional. E aí eles começaram a impressionar o rei Luís XVI a elaboração de uma Constituição para a França. Lembrando que o Estado francês moderno era uma monarquia absolutista e quem fazia as leis era o próprio rei. E essa elaboração dessa Constituição ia pôr limites ao poder do rei. Na verdade, é bem parecido com a Constituição da Mandioca aqui no primeiro reinado de Dom Pedro I, onde os parlamentares estavam elaborando a Constituinte da Mandioca para limitar o poder de Dom Pedro I. Mas isso aqui é outro contexto. Enfim, a partir da formação dessa Assembleia, o bicho pegou, onde começaram também algumas formações de levantes populares e tentativas do Exército Real reprimir esses levantes. Mas não teve jeito. Lembrando que a Bastilha, além de servir de prisão, também era um grande armazenamento de pólvora e armamento pela realeza. No dia 14 de julho de 1789, aconteceu a invasão da Bastilha. Essa invasão ou queda da Bastilha é que é chamado pelos historiadores o estopim da Revolução Francesa. Então, essa invasão da Bastilha foi para a população pegar armas contra o exército do rei e também como forma de mostrar e simbolizar a queda do absolutismo. Então, neste vídeo, a gente viu o que foi a Bastilha e sua queda. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.